O tema da corrupção é um tema muito complexo. A primeira coisa, até antes de pensarmos Bolsonaro e a corrupção, o governo Bolsonaro e a corrupção, é preciso pensar que a corrupção é um problema com muitas causalidades. Há muitas causas que levam à corrupção e que tornam determinadas sociedades com níveis mais elevados de corrupção e outras com níveis menos elevados de corrupção. Estudos, por exemplo, vários estudos revelam que as sociedades católicas, nas sociedades que têm matriz católica, que é o caso da brasileira, ainda que tenha havido um crescimento dos evangélicos muito recentemente, um crescimento forte, e eles poderão até ultrapassar quantitativamente e percentualmente os católicos no Brasil, mas está dada a formação brasileira. O Brasil é um país de matriz católica. A América Latina, a América Espanhola é de matriz católica. Portugal, Espanha, Itália, França é mais dividido, Alemanha não, Suíça não, Reino Unido não, enfim. Mas os países de matriz católica são países com níveis mais elevados de corrupção do que países que tiveram a reforma protestante, por exemplo. Que os protestantes se tornaram dominantes no momento da reforma. Então tem inúmeros estudos mostrando isso, que existem elementos culturais condicionando a corrupção. Mas existem elementos institucionais, instituições de controle. No passado, no Brasil, havia uma superposição até familiar, não que não haja hoje, mas era muito mais forte entre juízes e políticos. Na mesma família, alguém ia ser político, outra pessoa, um irmão, ia ser juiz, outro até ia ocupar o clero, o padre, na hierarquia da igreja. E aí havia um conluio, e essas instituições, o judiciário, não era tão poderoso ou tão autônomo como é hoje. Qualquer um que vá ler, por exemplo, a história da formação dos Estados Unidos, está lá, Alex Tocqueville, A Democracia na América, a competição entre o juiz e o político é algo que dá desde a fundação da sociedade norte-americana. Não é o caso da sociedade brasileira. Na verdade, sempre houve esse entrelaçamento entre o mundo político e o mundo jurídico. E passou a haver cada vez menos na história recente do país. Então, o judiciário passou a controlar mais o mundo político. Com qualquer político que você conversar, de qualquer nível, eu já vi esse depoimento inúmeras vezes, e aí não é só político, não. Executivos de empresas privadas também. Ou você pode fazer a seguinte pergunta, se tiver oportunidade de conversar com pessoas assim, que ocupam altos cargos diretivos, tanto no setor público quanto no setor privado. Hoje, eles podem fazer, a margem de manobra deles hoje é maior ou menor do que há 10 anos atrás? Todos serão unânimes em dizer, muito menor. Somos muito mais controlados. E 10 anos atrás era maior ou menor, indo mais 10 anos para trás? Os controles só vieram aumentando. A margem de manobra da discricionalidade diminuiu demais. Isso o quê? Isso ajuda a reduzir a corrupção. Então existem todos esses fatores. Eu mesmo, no meu livro A Cabeça do Brasileiro, mostrei que existem até condicionantes em termos de formação escolar. Pessoas que têm uma formação escolar, veja só, o que eu vou dizer agora, não estou dizendo que haja superioridade ou inferioridade desta ou daquela formação escolar. Basicamente, pessoas que estudam mais anos, está no meu livro A Cabeça do Brasileiro, estudam mais anos, formação formal mesmo, escolar, elas tendem a se tornar mais intolerantes em relação à corrupção. Não digo que elas não sejam corruptas, ou não tenham práticas de corrupção na vida delas em benefício próprio. Não é isto. A pesquisa não fez essa pergunta. A pesquisa que procurou perceber o nível de tolerância à quebra das regras. A tolerância é menor quando a pessoa tem uma escolarização mais alta, e quando a pessoa tem escolarização mais baixa, a tolerância é maior. Isso é normal. Por quê? Porque a pessoa que tem uma escolarização maior, o mundo dela é muito mais formalizado. Ela está num mundo de maior valor agregado, empresas que produzem coisas mais complexas, com salários mais altos. E a pessoa de escolarização mais baixa, o mercado de trabalho dela é um mercado de trabalho de menor valor agregado, com muito mais relações informais.
E a informalidade é fundamental para que essa pessoa tenha uma vida melhor. Eu não estou em nenhum momento moralizando nada disso, só para que fique claro. Então, considerando todos esses condicionantes da corrupção, como navega... Olha, tem o condicionante institucional do nosso sistema eleitoral, tem vídeo nesse canal sobre o impacto do sistema eleitoral na corrupção no Brasil, um vídeo mais ou menos longo, acho que de 15 minutos, em torno disso. Então, o sistema eleitoral contribui, a nossa matriz católica contribui. No passado, a pouca capacidade institucional do Ministério Público, do Judiciário contribuía, isso vem mudando lentamente, a falta de transparência contribuía. Então, a confluência, uma mudança geral social, fez com que a corrupção se tornasse mais combatida pela sociedade. Bom, e aí caímos aqui na questão deste vídeo, o governo Bolsonaro. Nós só vamos saber acerca de casos de corrupção ou de denúncias acerca deles, ainda que não sejam comprovados. Isso leva um tempo para que surja. Nós estamos vendo agora dentro do governo Bolsonaro a emergência de casos de corrupção de seu partido, ou de corrupção no sentido amplo da palavra, de não seguir a regra eleitoral por meio de laranjas na campanha eleitoral, né? Financiamento de campanha por meio de candidaturas mulheres laranja. Tá? Então, isso leva, então, coisas que estejam sendo realizadas hoje de maneira corrupta, elas só vão surgir mais para frente. Agora, tem uma coisa que houve uma mudança porque o Bolsonaro se amarrou no seu discurso de campanha, que é esse discurso de evitar a distribuição de cargos para partidos e para políticos. O seu ministério é um ministério menos conectado com a Câmara de Deputados e com o Senado Federal. Os cargos foram menos distribuídos do que nos governos anteriores. Se isso for, e muitas vezes e com frequência algo que abra possibilidade de práticas ilegais, da corrupção, isso se fechou. Mas eu chamo a atenção, isso não é um mérito deste governo. A sociedade vem pressionando nessa direção. Governos dos mais diferentes níveis, nível municipal, nível estadual, vêm fazendo isto. Porque a sociedade está cada dia mais exigente com relação à corrupção. Agora, isso não significa, isso não exime de modo nenhum o governo ou o governante que está hoje no cargo. Nós estamos vendo aí o problema de Bolsonaro estar envolvido numa situação, no mínimo, para dizer o mínimo, nebulosa com relação ao assassinato de Marielle Franco. Há indícios de que ele sabia, de que sua família ou até o próprio poderia estar envolvido antes de se tornar presidente. Né? Isso é uma prática corrupta? Não, é uma prática pior até do que a corrupção. Se envolver diretamente no assassinato de um inocente, de uma pessoa inocente, uma representante do povo. Isso é de uma gravidade imensa. Isso não é um crime de colarinho branco, como se afirma com relação à corrupção. Isso seria um crime violento, um crime de assassinato. Né? Então, tudo isso para mostrar o quê? Se por acaso for descoberto o envolvimento de Bolsonaro no assassinato de Marielle, algum grau de envolvimento dele e de sua família, algum grau de cumplicidade, isso revela o nível de aceitação da nossa sociedade, porque imagina, pessoas no Rio de Janeiro, um político, um deputado federal, com familiares, filhos, deputado estadual, vereador, aceita, naturaliza, se for esse o caso, o assassinato de pessoas como um recurso da política. Procurem, cheio de matéria de jornalistas mortos por questões políticas no Brasil, nos estados brasileiros, os mais variados. Agora, um líder indígena morto, prefeitos, vice-prefeitos que matam prefeitos para assumir o cargo. Então tudo isso mostra, quando eu tratei no início desse vídeo, a aceitação social da corrupção, que existe, vem diminuindo, mas existe, é grande. Aceitação social do assassinato como um caminho para resolver conflitos na política.
Então isso é ainda disseminado no Brasil. Já foi mais? Já foi mais. Vem reduzindo, vem reduzindo. Melhorou? Melhorou. É necessário que continue melhorando? Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Então, para dar um fecho nessa questão da corrupção no governo Bolsonaro, ele tem um passivo que ele traz de sua vida anterior à eleição para presidente, ele tem um passivo que ele traz de sua campanha eleitoral, tudo isso precisa ser esclarecido, não sejamos inquisitoriais, isto é, não incriminemos ninguém antes da devida investigação e prova do que aconteceu, isso é importante, mas as suspeitas são fortes, há muitos indícios aparentemente robustos de que existe coisa ali, tá? E nós só vamos realmente saber em que pese a redução da ocupação de ministério por políticos não significa que não irá haver corrupção com ministérios sendo ocupados por militares. Isso não significa. Então essas coisas, se estão acontecendo hoje, ilegalidade, corrupção dentro do governo, só vamos saber mais adiante. Por isso é necessário muita cautela. O que Bolsonaro conseguiu cumprir até agora, o que amarrou no seu discurso de campanha, foi reduzir a participação dos políticos no governo. Mas menos político no governo não significa necessariamente menos corrupção. Os militares podem ser iguais ou piores. De novo, só saberemos depois. Fica aqui o alerta. Esse é um recado para quem acha que a corrupção é algo simples, que dá para sair falando dela por aí, que a Lava Jato vai acabar. Claro que não. Não acabou, nem iria acabar, não acabou, nem vai acabar. Né? Pelo contrário, toda vez que se estica demais a corda para um lado, o outro lado puxa, toda ação a reação contrária. Na política isso é muito comum. Então é isso que eu queria deixar claro. O fato de hoje eclodirem menos escândalos de corrupção não significa que eles não existem.